Bonitas! Ó, segunda parte da nossa aula 2 do mapa do SUS. Depois vocês me contem o que vocês estão achando, tá? Coloquem aqui nos comentários para mim, me mandem lá no Instagram. Quero muito saber o que vocês estão achando. Se tiver dúvida também pode colocar para mim no Instagram, tá? Então vamos lá para a segunda parte. Eu peguei aqui um exemplo de um instrumento para vocês, tá bom? Então eu não sei se vai dar para vocês lerem bem, mas eu posso colocar isso no material. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de um cadastro normal. O que eu pergunto num cadastro, né? Uma entrevista inicial ali de um equipamento. Normalmente você vai perguntar o nome, data de nascimento, os documentos, endereço. Eu gosto muito de perguntar ponto de referência, então às vezes você vai precisar fazer uma visita lá depois, então é bom que você pergunte o ponto de referência. Tipo de construção, a gente pergunta isso para vigilância socioassistencial. Composição familiar, a gente coloca todo mundo que mora nessa casa, qual que é o parentesco de um com o outro, qual que é a renda de um e de outro, data de nascimento, onde estuda. Quando tem muita criança, eu gosto de colocar até o turno que a criança estuda. Então eu coloco lá, estuda de manhã, de tarde, eu puxo aí uma setinha, porque se eu for encaminhar, por exemplo, para algum curso, algum trabalho protegido, é bom que eu já tenha essa informação no meu cadastro. Então eu já sei que, olha, se for um curso de tarde e a criança estuda de tarde, não dá para encaminhar ela. Não dá nem para eu propor isso para essa criança ou para esse adolescente. Situação socioeconômica é sempre importante. Agora, nessa outra parte aqui, ó, tem um pouco de perguntas sobre saúde, participação em programas, projetos e serviços, forma de ingresso nessa unidade, motivo do primeiro atendimento. Isso é obrigatório, profa? Não necessariamente. Porque aqui eu estou conversando com pessoas que trabalham em acolhimento, pessoas que trabalham no SES, pessoas que trabalham no CRAS, no CREAS. Então não tem como eu te trazer aqui um cadastro inicial que seja interessante para todos esses serviços. Porque, por exemplo, se você trabalha com pessoas em situação de rua, você já não vai perguntar aquilo ali, casa e etc. Você vai perguntar outras perguntas. E aí lá no curso, né, na mentoria Qualifica SUAS, a gente vai falar em cada aula sobre cada serviço. Então você vai ter uma aula só para falar de CREAS, uma aula só para falar de PAEF, uma aula só para falar de medidas, uma aula só para falar de CEAs. E aí eu mostro esses exemplos lá para vocês, tá? Aqui, como é introdutório, eu vou falando no geral. Vou mostrar para vocês um requerimento de benefício eventual. Lembrando que lá na mentoria Qualifica SUAS, a gente tem vários modelos, vários roteiros de requerimento. Então tá tudo na biblioteca. A biblioteca é muito boa, ela tá dividida por módulos, então no módulo 1 do curso, né, a gente vai falar sobre todos os serviços da proteção social básica. Aí eu coloco numa biblioteca um monte de roteiro para vocês, modelo de plano de planejamento anual do CRAS, relatório de gestão, planejamento de atividade coletiva, diversos roteiros de benefícios eventuais, declaração de hipossuficiência. Então, isso tudo está lá. O material é muito bom. Ó, esse aqui é um exemplozinho bem básico, tá? De um requerimento de benefício eventual. Como que seria, assim? Nesse aqui, a pessoa preenche com X qual benefício é. Aqui em BH, a gente tem um modelo de requerimento para cada benefício. Então, se eu estou falando de passagem, é um requerimento diferente. Se eu estou falando de foto 3x4, é outro requerimento. Se eu estou falando de cesta básica, é outro. E aí eu deixei isso lá no curso para vocês separado, tá? Mas aqui eu mostrei um só para vocês verem como que é mesmo. Agora eu vou mostrar um plano de acompanhamento. Profa, esse plano de acompanhamento, ele serve para qualquer serviço? Ou ele é só para o CREAS? Ou é só para o CRAS? Ou é só para o acolhimento? Você vai ter que pegar e adaptar a sua realidade. Se você entrar para a mentoria, vai ter lá vários planos para você poder olhar, divididos até pelo serviço. Mas aqui a gente pegou um geral, tá? Então, esse aqui que eu peguei é inclusive do PAEF. Então, no inicinho, você vai ter o nome da pessoa, endereço e etc. Se recebe BPC, se recebe Auxílio Brasil. Eu gosto muito de saber se a pessoa recebe benefício. Isso é muito importante para a gente. Quando você vai fazer um relatório, é muito importante que você mencione na parte do socioeconômico se a pessoa recebe benefício ou não.
ela tá no Auxílio Brasil? Quanto que ela recebe de Auxílio Brasil? Nessa segunda parte aí, a gente tem a identificação do técnico e a gente tem também as prioridades para a inserção do acompanhamento. Muitas vezes, o seu equipamento vai colocar a família em acompanhamento por exemplo, algumas determinações que são municipais. Aqui em BH, a gente tem algumas metas. Então, por exemplo, famílias de um programa que a gente tinha, que chamava Família Cidadã, elas eram obrigatórias de estar no acompanhamento. Então, a gente tinha que mobilizar todas essas famílias, que eram as famílias mais vulneráveis do território, para poder ver se elas gostariam de estar no acompanhamento ou não. O acompanhamento, ele nunca é imposto para a família. A família tem que querer ser acompanhada. Então, por isso que é legal a gente fazer plano, até para a gente mostrar para a família, olha, o objetivo do acompanhamento é esse, vamos ver aqui quais são as suas prioridades. Aí a família vai me dizer, olha, eu quero entrar no EJA, ou eu quero conseguir trabalho, ou eu quero recuperar minha filha. Vou até dar um outro exemplo aqui para você, de uma situação verídica que aconteceu comigo. Estava lá fazendo o plano de acompanhamento com a usuária, era uma usuária que estava no CREAS, as crianças estavam colhidas e ela sofria violência doméstica, ela sofria também uma violência séria racial, a sogra dela chamava ela de macaca, então tinha uma série de questões. Ela queria trabalhar e aí a gente começa esse acompanhamento com ela. Vou dar um nome fictício aqui, Maria. Maria, então, vamos lá. E começa preenchendo o cadastro dela, o plano de acompanhamento, né? E aí eu falo para Maria, Maria, quais são as suas prioridades? O que para você é mais importante agora nesse momento? A Maria me fala assim, para mim o mais importante agora é voltar a estudar. Eu, Tamara, técnica, ia imaginar que a prioridade era, por exemplo, o retorno das crianças que estavam acolhidas. Porque ela perdeu as crianças, porque ela teve lá uma situação de violência doméstica muito séria, ela bateu no companheiro, o companheiro bateu nela, ela quebrou o carro dele, inclusive, e aí chamaram a polícia chamou o conselho tutelar e acolheram as duas crianças dela. Então, talvez para você que é técnico, a prioridade é uma, para a família é outra. Então, por isso que é importante que a gente saiba qual que é a prioridade da família e que a gente também tenha noção de qual que é a prioridade do serviço. Então, no serviço ali, eu precisava trabalhar com ela as questões das crianças que estavam acolhidas. Então, toda vez eu ia falar com ela, Maria, você foi na visita? Como é que está a situação lá? Eu ia trabalhar com ela a questão da violência doméstica, que era muito séria, a questão da violência ali, racial e etc. Mas ela queria trabalhar o EJA, porque ela achava que era importante voltar a estudar, porque ela queria conseguir trabalho. Então, na cabeça dela, ela precisava estudar, para depois ela conseguir trabalho, para depois ela conseguir recuperar as crianças. E a gente fez esse percurso. A gente fez o percurso que ela desejava. Por quê? Porque quando eu faço o que o usuário deseja, né, quando eu vou trabalhando o que ele quer, é muito mais fácil que ele se comprometa com esse acompanhamento. Então, não adiantava, por exemplo, eu fazer um encaminhamento ali para a delegacia ou um outro encaminhamento referente à violência doméstica, se naquele momento ela não queria trabalhar aquilo. Eu estava sensibilizando ela a trabalhar, mas ainda não estava no tempo dela de ir lá e fazer isso, ou de ir em tal serviço. Às vezes ela não queria. Naquele momento, por exemplo, ela não queria atendimento psicológico. Ela falou assim, Tamara, eu não tenho tempo para poder ficar indo no centro de saúde e fazer terapia, não. E tudo certo. Então, o plano de acompanhamento ele serve para isso. Ele serve para você ver quais são as prioridades, qual é o percurso que você vai tratar, quais são as vulnerabilidades dessa família, quais são os objetivos do acompanhamento. Então, nos objetivos do acompanhamento, eu coloco lá tudo que eu vou trabalhar com a família. E eu gosto de colocar também por ordem. Então, eu coloco a ordem que eu vou trabalhar. Você pode, inclusive, colocar até data. No atendimento tal, trabalhou-se isso, no atendimento tal, trabalhou-se aquilo, fez um encaminhamento para ela ir lá em tal lugar, ela vai retornar em tal lugar. Então, a gente vai colocando isso tudo no plano. O plano ele pode ter ainda aspectos da vida dessa família. O que isso significa, profa? Significa que quando você tem esse planozinho aqui, você consegue se direcionar melhor na sua entrevista. Até para você saber, olha, como é que é o vínculo afetivo
entre essa família? A Maria conversa com o pai? Conversa com a mãe? Ou não? Ela é brigada com a mãe? Isso me importa saber, porque neste caso específico, quem ficou com a guarda das crianças depois foi a avó. Então, eu comecei, inclusive, a atender a avó. Por quê? Porque eu vi que a avó tinha um vínculo muito grande com as crianças, tinha um vínculo muito grande com Maria. Maria ainda não estava no momento de poder receber essas crianças, porque ela ainda não tinha residência, ela estava ainda com uma série de questões lá de uso e abuso de álcool e drogas. Então, quem pegou a guarda das crianças foi a avó. E aí eu vou identificando quais são os membros mais vulneráveis da família, quais não são, para eu poder trabalhar. Existe algum conflito ali naquela família? Tem violência doméstica? Tem cooperação entre os membros da família? Tem participação comunitária? Eles vão na igreja? Não vão? Tem lazer? Não tem? Tudo isso me importa. Rede primária de apoio. Amigos, vizinhos, parentes. Muitas vezes eu pego o telefone de um amigo, de um parente, de um vizinho, porque a pessoa não tem telefone. Então, tudo isso para a gente é elemento de trabalho. Documentação civil. Tá com a documentação completa de todo mundo ou não? Se não tiver, eu já começo por aí. Já começo vendo essa questão da documentação. Tem pessoas idosas, tem pessoas com deficiência, tem pessoas em situação de isolamento, tem histórico de pessoas que fazem uso e abuso de álcool e drogas, segurança alimentar. Então, você vai vendo aí o que disso é importante você olhar ou não, baseado na sua realidade, no seu serviço, tá? Algumas pessoas não sabem quais são as vulnerabilidades que a gente olha quando a gente está no SUAS. Então, coloquei para vocês aí as vulnerabilidades. Não vou falar todas, vai estar no material de vocês, então depois vocês olham ou printem aqui na aula, tá? As principais vulnerabilidades que a gente olha no SUAS são essas, que eu coloquei aí para vocês. É muita vulnerabilidade para olhar, não é? Sim, mas não olhem só as vulnerabilidades, olhem também as potencialidades. Vejam o que é potencial nesse território. Esse território tem uma ONG super bacana que dá para trabalhar. Ou esse território ele está próximo de tal equipamento. Por exemplo, aqui eu trabalho numa regional que tem muitos equipamentos do terceiro setor, tem muita ONG, tem inclusive Criança Esperança. Eu encaminho para lá, eu faço articulação lá com Criança Esperança. Prof, mas não está errado articular com o terceiro setor? Não, está errado a família ficar lá sem poder acessar os direitos, isso que está errado. Se tem o serviço, você precisa tentar articular. Essa parte do plano mostra um pouquinho sobre as estratégias de monitoramento. Então, você vai colocando a data e o que você vai fazer. E depois você monitora se foi feito ou não. Aqui tem a parte da avaliação para a gente ver se alcançou ou não o objetivo. E aí esse documento em Word não vai estar para vocês que estão aqui no curso introdutório. Mas para quem for para o curso aprofundado, a mentoria Qualifica SUS, vai ter isso tudo no Word para poder pegar, copiar, colar e construir o seu instrumento de trabalho aí, tá? A gente já está finalizando essa parte da aula. Para finalizar, eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui. Então, a gente tem que saber fazer e saber ser. Não é só fazer. Não é só saber que, por exemplo, olha, eu preciso preencher o plano desse jeito, daquele jeito, quais são as proteções. Não é só saber o teórico. Também ter empatia. É se colocar no lugar do usuário. É entender como é que é a realidade dele. Tem riscos ali naquele território. É entender a totalidade dessa situação. Sempre quando a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar na totalidade. É a leitura do território, com a leitura do que acontece dentro daquela família, com a leitura do fenômeno. Então, por exemplo, estou atendendo uma mulher que sofreu violência doméstica. Eu vou achar que essa mulher sofreu violência doméstica porque ela deixou, ou porque ela quis, ou porque ela, não sei, assim, tem alguma dependência econômica. Não só isso. Você vai analisar a realidade, você vai analisar o fenômeno. O fenômeno violência doméstica cresceu muito durante a pandemia. Então, eu já sei que o fenômeno violência doméstica está cada vez maior. Eu já sei como ele acontece,
eu já sei quais são as principais ações, quais são os principais locais que eu posso articular, os principais locais que eu posso encaminhar. Então, sempre quando eu estou atendendo, eu não penso só naquele usuário ou naquela família. Eu penso no que está por trás daquele usuário. É o saber fazer e o saber ser. É ter empatia, é me colocar no lugar dele. É pensar assim, será que essa mãe é realmente negligente ou será que essa mãe está muito ocupada porque ela tem muitos filhos e ela está sobrecarregada? Então, a nossa reflexão final é essa. Vou sugerir aqui para vocês algumas leituras. Eu vou mandar elas para vocês, tá? Para quem está inscrito no curso, eu vou mandar elas para vocês. Ou então eu deixo em anexo aqui embaixo da aula também. A gente depois vai decidir como que a gente vai fazer isso, tá? Esse caderno de orientações aqui, ele é muito bom. Se você trabalha no SUAS, é bom que você leia, tá? Ele é específico para proteção social básica. As referências da aula tá aí para vocês. E aqui, para finalizar, eu coloquei uma mensagem da Michele. Ela é aluna da mentoria Qualifica SUAS. Só para vocês verem o que rola na mentoria, tá? Porque depois a gente abre as vagas. A Michele falou assim, ó. Excelente didática, conteúdos objetivos, esclarecedores, com exemplos práticos do cotidiano profissional. Professora super competente, atenciosa, comprometida com os alunos. Ótimo para preencher a lacuna deixada pela faculdade e se sentir mais preparada. Tem várias mensagens de várias alunas. Lá no Instagram, inclusive, tem um destaque também só com o que tem no curso. Então, você pode procurar lá no destaque Mentoria Qualifica SUAS para você ver o que rola no curso. A gente tem uma biblioteca específica para as alunas do curso. A gente tem uma comunidade exclusiva também para as alunas do curso, onde a gente troca experiências, network, discute algumas situações, discute complexidade de casos. Então, o curso é muito completo. Vocês vão ter aulas ali sobre todos os serviços, a gente dá exemplos, mostra roteiro. Eu tenho experiência em praticamente todos os serviços do SUAS, eu já passei por todos. Eu já passei por todas as complexidades do SUAS e o único que eu não trabalhei foi medida socioeducativa. O restante eu trabalhei em tudo. Trabalhei em CRES, trabalhei em CRAS, trabalhei em acolhimento, trabalhei em CEAS. Então, vocês estão aqui com uma professora que tem uma experiência boa e que tem know-how para poder estar aqui direcionando vocês, tá? Vou mostrar outro depoimento que é da Juliana. A Juliana falou assim, eu gostei do curso todo, dos conteúdos, das aulas ao vivo e gravadas, a biblioteca no Drive, o grupo do Telegram e principalmente a professora. Não tô puxando sardinha para mim, viu? Mas é porque normalmente elas falam isso mesmo porque o acesso a mim é facilitado. Vocês colocam lá embaixo das aulas dúvidas, a gente está sempre respondendo. Vocês mandam dúvidas também na comunidade, a gente está sempre respondendo. Então, ela fala que o curso foi um ótimo investimento e que, inclusive, todos os cursos são muito bons. Uma coisa que eu tenho prazer, assim, de falar, né? Eu gosto muito na verdade, eu fico feliz com isso. É que a maior parte das alunas estão em mais de um curso. A gente no AES Transforma tem vários cursos. Hoje, acho que já são 4 ou 5. E a maior parte das alunas estão em 3, 4. Ou seja, elas fazem um, gostam e vão para outro. Então, eu fico muito feliz que elas não se decepcionam, né? A gente não tem, assim, queixa nenhuma do curso. Todo mundo só elogia, só fala bem. E vamos continuar assim. Para a gente finalizar a aula, colocar para vocês aqui uma frasezinha, e inclusive print aqui também, joga lá para os seus stories. É legal que você mostre que está estudando, está se capacitando, manda para alguma amiga aí que você acha que pode gostar da aula também. Então, vou fazer uma pose aqui para vocês mandarem e printarem. Todo mundo que me printa, eu mando depois um presente para vocês, tá? Então, eu mando algum material para vocês no Drive e etc. Para a gente finalizar essa reflexão, é bem boa. Decida onde quer chegar e não pare até conseguir. Me conta aí onde você quer chegar. Depois você me manda lá no chat ou no Instagram, onde você quer chegar. Você quer ter segurança profissional? Quer ser reconhecida profissionalmente? Você precisa investir nisso. Você precisa saber onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Não dá para ficar parada aí pensando na vida. Tudo tá... O tempo não é infinito, né? O tempo é finito. Então, a gente precisa economizar tempo.
A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Eu queria chegar na segurança profissional, no reconhecimento profissional. O que eu fiz para isso? Estudei, me capacitei e continuo me capacitando. Então, essa é a mensagem final da aula. Obrigada. Amanhã a gente tem a aula 3, onde eu vou dar mais exemplos para vocês. A gente vai fazer estudo de caso. Então, até lá. Beijo. Tchau, tchau.